Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O assunto de hoje, eu achei também lendo os meus livros favoritos sobre escrita, de escritores, essa é mais uma dica de um daqueles escritores que sugere a escrita pelo coração. E ele fala de que escritores devem usar a dor, que é aquilo que acontece quando a vida dá errado, né, gente? Viver é uma aventura, vira e mexe, sai tudo do avesso, as expectativas da gente são quebradas, as pessoas não correspondem, aquilo que a gente queria fazer dá errado, etc, etc. Todos Eu nós diria, estamos nessa Laura, toada. uma frase de para-choque de caminhão que eu gostaria de dizer aqui é: a vida é bela, a gente é que funhanha ela. Mas que dá errado, dá, né? É. Mas esse escritor é muito interessante em lembrar que a dor é um excelente combustível para a escrita. E é mesmo. Só que ele observa, com razão, que para você transformar aquilo que deu errado para você em literatura, já precisa ter passado. Você não pode estar no meio da crise, porque é muito difícil você conseguir produzir uma história em cima de algo que ainda está te rasgando. Não dá muito certo. Mas depois que você saiu do outro lado, aí dá. E é exatamente onde mais doeu que existe o potencial das melhores histórias. Esse sujeito, ele é um sujeito muito interessante, muito sensível, propõe o seguinte, que, na verdade, a escrita, ela trabalha com aquela quebra de visão que a gente tinha das pessoas ou do mundo antes da dor. Digamos, você imagina que o seu pai é uma pessoa maravilhosa que vai te ajudar sempre. Aí você tem uma crise e o seu pai não te ajuda. Aí você passa um tempo digerindo aquilo. Quando você emerge do outro lado, o seu mundo mudou. Você tem um mundo agora em que o seu pai pode ser legal e pode te falhar. Então, você teve que reacomodar o seu pensamento, as suas emoções. Isso é um combustível para boas histórias. Estou aqui dando um exemplo qualquer, mas, gente, né, desde o primeiro coração partido, quem nunca passou, né, depois do primeiro amor, o primeiro coração partido, até questões assim, que você, sei lá, você vai abrir uma empresa porque você acha que entusiasmo e boa vontade dão certo e às vezes você quebra a cara, e aí você tem que refazer a sua imagem do mundo. E esse esticar a cabeça para caber essa nova realidade é um bom combustível, tanto para ficção quanto para não ficção. A não ficção, os livros que explicam às pessoas como se dar bem, como resolver problemas, baseiam-se nisso. Como sair daquele buraco lá, em geral, porque o autor passou por lá. Exato. Como resolver aquela encrenca miserável? Não é verdade, Cid? Sim. E tem uma questão também, né, que o objetivo, né, de um livro de não ficção, né, um livro, é você pegar uma dor específica e resolver, você procurar resolver com sucesso aquela dor específica, né, levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Quando ela chegar no final do livro, ela tem uma luz para resolver o problema dela, ou ela tem uma solução que você já passou por um problema, né, e você acaba passando a sua experiência para as pessoas também
tentarem resolver o mesmo problema que você já teve e que você já resolveu. E quanto mais, veja que interessante, não é legal passar por problemas, porém, eles são uma excelente bagagem para você ensinar os outros. Porque você pode dizer, olha, por aqui não dá muito certo, por aqui pode dar, né, consequências X, Y, que não é tão boa, não é tão gostosa. Por outro lado, por aqui, por esse outro caminho, dá mais certo. Então, veja que a dor, tanto é realmente uma boa experiência, né? Bota aspa nisso, mas é uma boa, é rica, pode se tornar rica se você transforma, seja não ficção, ensina os outros a escapar daquele problema, seja na ficção, contando uma história, e são aquelas histórias que pegam no coração. Quando pega mesmo, né, você lê aquilo e fica meio baleado, você sabe, putz, o autor passou por algo semelhante. Isso aí tem realidade, tem verdade. Ainda que seja ficção, tem a verdade emocional que está vindo ali, é aquilo que a gente sente. E quanto mais sentida e trabalhada essa dor, quanto mais você entende o que te aconteceu e consegue colocar na cabeça, nas ações dos personagens, tanto melhor. Você tem uma ficção com mais profundidade, com mais textura. Então, essa é a dica do amigo Halsina Bennett, que sugere que se escreva do coração. E aí eu vou dar uma dica minha, para quem quiser, depois que descongelar aqui, vou dar uma dica minha para escrever durante a crise. Quando você está lá, com o coração rasgado, a cabeça explodindo, tudo dando errado, você pode usar a escrita? Pode. Então, vem a dica aqui da Laura. Aí é uma escrita terapêutica, não é uma escrita para publicar. Mas é uma escrita muito interessante, pode ajudar muito, eu uso bastante. Que é o seguinte, você cria um personagem, imagina um personagem que seja um mestre, ou um anjo, ou um ser superior qualquer em que você acredite, você acha lindo, a mulher ancestral dos lobos, sei lá, alguém assim bem forte, que você acha bem poderoso, bem bacana. Você cria esse personagem e você escreve uma conversa com esse ser. Um anjo Gabriel, por exemplo. Gabriel é o anjo da comunicação. Então, bater um papo com o anjo Gabriel é genial. Você pergunta as coisas e aí você mesmo escreve a resposta, o anjo Gabriel falando. Então, você faz como se fosse um diálogo, botando travessão e tal. Vai perguntando, vai discutindo e deixa esse ser falar com você. Podem experimentar, crianças. No meio de uma crise, pode vir coisas interessantíssimas, descobertas interessantíssimas com essa conversa pela escrita. Mas essa você não publica, tá? Porque essa vai sair muito crua e muito cheia, muito carregada de sentimentos não literários, digamos assim. O Gustavo Araújo, inclusive, ele comentou aqui, meu pontapé inicial para escrever foi um momento de dor que sem ele talvez eu não tivesse começado. É uma motivação que muitos autores têm, né, Laura? Sim. Para uma motivação. Para tirar de dentro um problema que ela tem, ela quer uma forma de exorcizar. Às vezes tá aquela coisa quadrada, você não está sabendo bem o que você faz com aquilo. A arte é uma resposta à dor. E a literatura é uma boa resposta à dor, porque você pode realmente explorá-la e explicá-la. O Erwin está comentando, verdade, sempre flui quando a dor está presente, mas tem formas de transliterá-la para que a escrita não seja sobre só a própria dor, que seja apenas um combustível. Exatamente. Você já tem que ter passado por ela, não pode estar no meio. Senão você ainda está chorando, você ainda está lá se descabelando, não funciona muito bem. A Janine está comentando, sim, só podemos ajudar o outro depois de termos passado pela mesma experiência. Exatamente, a gente passou e saiu do outro lado,
mais sábio, mais velho, com os cabelinhos brancos, e aí a gente tem o que dizer. Exatamente, esse é o combustível de boas histórias, né? É a tal da bagagem cultural que a gente fala sempre aqui, né? Quanto mais bagagem você tiver, melhores vão ser as suas histórias. Mas nesse caso não é nem cultural, é de experiência mesmo, né? Experiência então, de vida. É aquilo aconteceu na sua pele, então você tem como usar, né? Sim. Escritores têm isso, né? Escritores são observadores, veem o que está acontecendo em volta, mas, em geral, uma gente de pele fina também, sensível ao que acontece. Então, sente bastante e aí transforma esse sentimento em boas histórias ou em boas soluções para os outros, né? O Felipe Martins está comentando aqui. Opa, peraí que subiu aqui. Eu comecei a escrever na tentativa de vencer os meus vícios e daí em diante comecei a escrever apaixonadamente e a escrita para mim é uma espécie de terapia, ou seja, uma técnica cognitiva comportamental. Legal, hein? É isso mesmo. A escrita tem esses dois aspectos. Ela pode ser usada como terapia. Tem um monte de psicólogo, de terapeuta que sugere que a pessoa tenha um diário, que a pessoa anote o que ela sente, anote o que pensa, o que sonha. Então, a escrita é altamente terapêutica. E ela é também uma arte, né? Você pode produzir histórias para que os outros leiam. Aí a pegada é um pouco diferente, claro, mas digamos, é a mesma fonte, né? É a fonte lá do seu interior, a sua vida interior. Olha, São Miguel Arcanjo. Antes de escrever, fiquei 6 anos viajando em peregrinação e coletando material. Eu precisava de um tempo para organizar as ideias e aproveitei a pandemia. Um mal que tirei um bem. Olha que legal. Nossa, 6 anos de peregrinação? Caramba! Rapaz, você andou, hein? Uau! Bom, deve ter boas histórias. Excelente. É um caldo de experiência respeitável.